Fala Dev, aqui quem fala é o Marcelo do canal Celo Dev. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. Eu vou trazer muito conteúdo legal para vocês, programação, vou compartilhar minha experiência como desenvolvedor para vocês, cloud, DevOps, um monte de coisa boa. Então já se inscreve para não perder nada aí, vai ter vídeo toda semana, tá? E vamos embora pro vídeo. E o que é hoje essencial para que você trabalhe como desenvolvedor e seja, digamos, insubstituível, né? Tanto em tempos de IA quanto concorrência muito maior do que era há alguns anos atrás. Então, isso aqui não é nenhuma regra, tá? Isso aqui é mais dicas e conselhos de alguém que conversou e que elaborou esse material para vocês. É. E quais são esses 4 devs que você precisa ser, né, para ser insubstituível no mercado hoje? Você precisa ser o dev técnico, aquele que entende de código, que entende as estruturas de dados de programação em si, o dev ágil, que é aquele que de fato realiza as entregas dentro do tempo hábil, que consegue seguir as sprints, o planejamento corretamente, consegue usar IA, né? Eu não vou chegar a falar como você deve usar, mas quais são os benefícios disso e por que que você precisa de usar. O dev comercial, que sem sombra de dúvidas é o maior gargalo em desenvolvedores que eu percebo hoje, né? É que o cara sai ali da faculdade, dos cursos, ele domina muito programação, mas quando ele entra no mercado, ele vê que as coisas não são bem assim. Você não vai resolver apenas problemas do LeetCode, né, do Bcrowd e de qualquer outra plataforma aí de problemas, de programas que você vai ter que resolver, que aí ele vai ter que entender, né, dos nichos de negócio, ele vai ter que entender de vendas, ele vai ter que entender de crédito, de CRM, de sistema de informação gerencial, né? Por fim, o dev analista, que é aquele dev que ele consegue não somente entregar um sistema, entregar um software, mas também ele consegue acompanhar e analisar esse código depois dele ter sido entregue, né? E ele consegue agregar um valor maior ainda ao que ele produziu. Então vamos embora. Primeiramente, vou passar aqui nesse SkyDraw que eu montei e preparei para o vídeo, tá? O dev técnico, quais são os pilares que ele deve ter e quais são os pilares que eles possuem de fato, né? Inicialmente, eu acho que com certeza você já ouviu isso por algum lugar aí da internet, no YouTube, não sei, que é muito melhor que você domine poucas linguagens, poucos frameworks e você seja especialista naquilo do que você tentar abraçar tudo de uma vez, né? Então hoje o desenvolvedor que ele é especialista em um ecossistema, uma área da programação, ele é muito mais valorizado no mercado. Por quê? Porque ele consegue resolver problemas que não são generalistas, que não basta você ir dar um Google e você sabe resolver esse problema, né? Então, o desenvolvedor que ele é especialista em Python, Java, JavaScript, C Sharp, Go, qualquer outra linguagem e os frameworks dessas linguagens, né? Ele vai ter uma maior valor, ele vai ter uma maior capacidade de entregar, né? E aí, independente de ser front-end ou back-end, né? Aí eu listei as linguagens back-end, JavaScript, que também por si só é back-end, né? Trouxe aqui os principais frameworks hoje que estão em alta no mercado, o Spring do Java e o Spring Boot, que assim dominam parte do mercado há muito tempo. O Nest.js, que é um pouco mais recente, né? Que é do TypeScript, usando Node. O Express também usa Node. Eu dividi eles aqui, mas ambos podem usar JavaScript ou TypeScript. Tá? E aí o Django do Python e o FastAPI, muito popular também. É o .NET e o Jin do Go, que nem sempre o Go usa um framework, mas eu trouxe aí para vocês. E além disso, esse dev, ele precisa ter também um domínio de lógica de programação e estrutura de dados. Não é que ele tenha que decorar aquele monte de algoritmo que provavelmente você deve ter visto ou verá na faculdade, né? Quicksort, Bubble Sort. Na verdade, ninguém faz isso. Ninguém decora algoritmos desses, até porque esses você não usa diretamente, normalmente ele é implementado por uma biblioteca, mas até mesmo algoritmos de biblioteca, você não tem que decorar ele, mas você tem que entender o que, que ele faz, porque quando você precisar usar, basta ir lá na internet, basta você ir no seu GitHub e procurar algum repositório e você vai ver ele lá, você vai copiar, adaptar para o contexto, para a resolução do seu problema que você precisa, e tem sua solução.
né? E aí, nesse cenário aqui, você precisa entender, né, o que, que é um stack, o que, que é uma queue, né, o que, que é uma pilha, uma fila, arrays, mapping, sorting aí seria de ordenação, né? O que, que isso faz? Isso é básico, isso é o mínimo, e isso está presente em todas as linguagens, ou quase todas as linguagens, né? Existem as linguagens modernas. Por quê? Porque são coisas genéricas, são coisas que resolvem problemas e são usadas para resolver problemas em vários cenários. Então, esse tipo de estrutura de dados, esse tipo de algoritmo que você usa isso, eles são muito comuns. É importante que você domine eles, porque independente da linguagem ou do framework que você vai usar, eles estarão presentes lá, tá? E além disso, também o dev de hoje ele precisa entender que o papel dele não é mais escrever somente o código, somente resolver o problema. Ele também que tem que entregar otimização e performance. Ou seja, esse é um tópico que passa muito superficial em cursos que eu vejo aí pela internet, também até mesmo na faculdade, até mesmo em áreas mais profundas do conhecimento. E você precisa disso aqui, cara. Cara, isso aqui é extremamente importante. É o que diferencia, de fato, um programador amador de um desenvolvedor profissional, né? É que ele entende que o software dele ele consome memória, ele possui threads, né? Dependendo da linguagem, né? Se você tem o JavaScript, você tem uma single thread. Você tem outra linguagem, você pode ter multithread, simular paralelismo, enfim. Aí você precisa entender que esse programa que você está escrevendo, ele pode trabalhar com outros sistemas também, né? E aí vem o conceito de assincronicidade, né? É que o tempo de resposta da sua aplicação, ela pode depender de outros fatores. Você precisa estar atento a isso. Você precisa fazer com que esse tempo de resposta seja mínimo, né? E aí você tem várias abordagens para fazer isso. E aí você tem vários conceitos acerca disso, né? Throughput, caching, redução de latência. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, mas é algo que você tem que ter noção e talvez dar uma olhada depois se ainda não sabe. Além disso, testes também hoje deixam muito a desejar nos desenvolvedores que eu percebo, né? Deixou de ser, na verdade, se tornou ainda mais importante do que já era, né? A cobertura de testes, porque os programas se tornaram cada vez maiores. Por quê? A demanda por qualificação dos programas é maior, o tempo de resposta tem que ser menor, a taxa de eficácia e eficiência tem que ser superior ao que era em tempos passados. Então, hoje, testes unitários são ainda mais demandados, né? Não somente testes unitários, mas também testes de integração, testes de end-to-end, e isso tem que ser feito de forma automatizada, né? E enquanto você está lá programando, desenvolvendo seu código, você não está muito preocupado com isso, em desenvolver testes automatizados que naquele momento você nem vai usar. Por quê? Você está testando na mão, está funcionando. Você faz, ali testa sua API pelo Postman, pelo Insomnia, está funcionando normal. Você dá lá o npm run dev, roda seu front-end, ele está funcionando, todos os botões estão funcionando, requisições estão ok. Funcionou. Mas daqui 2, 3 meses daquele momento que você desenvolveu o software, você vai abrir de novo, o seu cliente vai abrir de novo e ele para de funcionar, né? E aí você não sabe o que aconteceu porque você testou e estava tudo funcionando. Mas o que que acontece? O software ele tem um ciclo de evolução muito constante. Então, várias vezes você vai modificar esse código, várias vezes você vai lançar novas features e que podem impactar algo que você fez anteriormente que você não viu, né? Especialmente se você não se preocupar tanto com acoplamento do software, acaba que você tem uma nova feature hoje que impacta uma feature de ontem. Você não testa a feature de ontem todas as vezes que você está executando a nova feature de hoje. Então, e se a nova feature de hoje mudar o comportamento da feature que você fez ontem? Você vai ter que testar tudo de novo? Não é o que é feito, né? E aí entra os testes automatizados, porque você escreve esses testes com o intuito de que rodem todos automaticamente no que você está lá no ciclo de deploy. Então, faz com que você ganhe esse tempo e que você ganhe segurança na sua aplicação. Aí fora isso tem também
um conceito muito importante, né, sobre documentação, tanto de leitura quanto de você escrever documentação. É algo que você precisa e eu diria que é uma das principais habilidades que um desenvolvedor ele vai ter, é de ler e entender documentação, porque o código que não está documentado, ele está passível de não ser compreendido, né? E aí eu digo tanto de serviços que você vai usar na sua carreira aí, AWS, Supabase, Google Cloud, enfim, qualquer serviço que você vai usar, ou linguagem mesmo, você está usando lá o Python, você precisa de alguma coisa, você recorre à documentação, aí a documentação ela muda de acordo com a versão do Python. Então, essa capacidade de você ler documentação, cara, ela é crítica, né? Ela é o que vai definir que você escreva coisas com a segurança e com a confiança de quem criou a documentação daquela linguagem, daquele serviço. Mesma coisa vale para você criar esse código, né? Mesma coisa vale para em um determinado momento que você produz o seu software, você vá lá e fale assim, está documentado. Hoje eu posso trabalhar com um time que nunca atuou nesse projeto, que basta ele ler a documentação, que ele vai entender regras de negócios, ele vai entender fluxos, ele vai entender métodos, né, de todo o código. E isso vai agregar valor também ao seu produto de certa forma. Né? Um outro tópico extremamente importante, né, modelagem e banco de dados, ou modelagem de banco de dados, né, que você vai definir as entidades do seu software e seus relacionamentos. Isso é que eu chamo de abstração. Né? É o momento em que você pega o seu mundo real, o seu problema, e leva ele para o código, né? Então, isso vai fazer com que você use diversas abordagens aí, né? Diversos paradigmas, paradigma de orientação a objetos, programação orientada a objetos, né? Você vai construir os relacionamentos do seu banco de dados usando SQL, no SQL. Eu até trouxe aqui os principais bancos de dados hoje que você também precisa conhecer. Obviamente, você nunca vai dominar todos, mas é interessante que você entenda os principais, né? Chave-valor, o Redis e o RocksDB. Né? O Redis muito usado para cache. O bancos relacionais MySQL e também PostgreSQL. PostgreSQL, que hoje é o principal banco relacional do mercado. Então, as principais empresas que usam esse tipo de banco de dados trabalham com Postgres, né, e os não relacionais, os NoSQL, que são um monte, infinitos tipos de banco de dados quase. E o MongoDB, que é o principal deles, na minha opinião, orientado a documento. O tipo de coluna, né, o Cassandra, o DynamoDB. Não vou explicar o que cada um deles fazem, fica aí uma tarefa para vocês darem uma pesquisada. Tipo de grafo, né, e vetorial, que hoje está sendo extremamente importante, especialmente por conta do avanço de IA, de LLMs, esses bancos de dados vetorial, eles ganharam ainda mais espaço. Próximo tópico, System Design e Arquitetura, né? Isso aí é algo já antigo, mas que cada vez se torna mais importante na construção de sistemas robustos. Por quê? Porque hoje você tem uma demanda maior de usuários, né? E a preocupação com escalabilidade, ela aumentou, né? E não é mais aquela escalabilidade que você adiciona CPU ou você adiciona memória, né? Que é a escalabilidade vertical. Hoje você se preocupa muito com a escalabilidade horizontal, né? Que é a multiplicação de servidores, né? Usando e consumindo aquele mesmo recurso de máquina, né? E paralelo a isso existe também a escalabilidade de recursos, né? Que não é associada à escalabilidade do programa em si, né? Demandado por usuários, mas também escalabilidade de recursos dentro do seu software, né? Como você vai lançar uma nova feature rapidamente, né? E como você vai tornar aquele programa menos complexo para quem está dando manutenção, quem está escrevendo ele, né? E aí entra ali as principais arquiteturas de software hoje, né, que existem há muito tempo, né, microserviços, monólitos, MVC, né, que é do Model View Controller, que domina o Laravel e também outros frameworks de linguagem de programação, Publish e Subscribe, que é uma arquitetura baseada que publica conteúdo e quem se inscreve para ficar escutando aquele conteúdo. Event Driving, Client Server, que é a mais comum do pessoal trabalhar, né? Client Server, você tem uma requisição e resposta, o cliente e o servidor. E, paralelo a isso também, é importante que
os desenvolvedores de hoje adotem padrões de projetos e também boas práticas, né, obviamente. E aí eu não estou falando somente de Solid, não estou falando somente de Clean Code, obviamente isso tem lá sua importância, mas na prática, né, no dia a dia, é importante que você torne isso importante e relevante para que você trabalhe com outras pessoas, né? E que depois de um tempo você entenda o que você fez, você mantenha um padrão no seu código de quando você for criar uma nova feature, né? E aí existem diversos padrões e cada um dos padrões são usados em um determinado contexto. O caso de builder singleton, que é um exemplo de quando você cria ali uma instância de conexão ao banco de dados. Essa instância vai ser usada em toda a sua aplicação. Você tem um prototype, adapter, observe, né? Quando você fica observando uma determinada entidade, quando ela vai mudar o seu estado, e aí você, a partir disso, você causa um efeito. Enfim, é uma série de padrões e boas práticas que fazem com que o seu projeto ele seja muito mais robusto e que você trabalhe com uma equipe de pessoas que estão em sintonia com você. E por fim, que eu acho também extremamente importante, que é o fundamento de tecnologia da informação, né? Acabei duplicando o card aqui, mas enfim, é importante que você entenda o modelo TCP/IP de camadas, aplicação, rede, enlace. Importante que você entenda um pouco também de sistemas operacionais, como é que os sistemas operacionais operam, afinal. O seu programa vai rodar no sistema operacional, independente de como seja, se vai ser o Linux, se vai ser o Windows, se vai ser um macOS. É importante que você entenda o DNS, Domain Name Server, que é o recurso usado aí pela internet para você, em poucas palavras, traduzir um IP em um endereço URL. Você vai usar infinidade de protocolos, né? HTTP, WebSocket, SSH. E isso aí, cara, isso aí vai fazer total diferença quando você entende, né? Quando você sabe o que você está fazendo e não somente reproduzindo algo que você encontrou pela internet, o que você pediu um IA para fazer. Aí esse aqui, para mim, na minha opinião, do que eu conversei com o pessoal, é o perfil do dev técnico, né? E aí os demais, os próximos, eu vou falar aqui também um pouquinho mais rápido, tá? O dev ágil, como eu falei lá em cima, é um outro tipo de dev também que você precisa ser. Ele compreende metodologias ágeis, né? E aí Scrum, Kanban, XP, e é importante que você entenda que nas empresas de hoje, nada é seguido à risca do que foi planejado, né? Desde que a gente teve o Manifesto Ágil lá por volta de 2000, 2001, o modo de você desenvolver software mudou completamente, né? Aí a preocupação com não somente entregar mais rápido, mas também você ter uma visualização do prazo total que você iria produzir aquele programa, ela se tornou mais importante. Foi uma discussão que que chegou a um resultado muito legal, né? Que um deles, um dos resultados que que se chegou é o Scrum. É uma metodologia que divide a entrega do software em sprints, né? Que ela tem a sprint review, uma reunião para você avaliar o que foi entregue. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas fica a dica aí para você dar uma pesquisada. E a maioria das empresas de desenvolvimento de código, elas trabalham com uma dessas metodologias aqui. Por quê? É uma maneira de você se adequar ao que foi pensado, o que foi testado e o que foi validado, né? E aí, com isso, você consegue entregar as coisas dentro do prazo e prever e estar flexível a mudanças. E cara, isso é extremamente importante no desenvolvimento de código. Você nunca vai ter um produto que ele é igual do início ao fim, né? Que ele foi planejado no início e que ele se manteve fiel a esse planejamento até o final dele. Até porque o software nunca tem fim, né? E aí, diante disso, através de metodologias ágeis, né, você tem uma flexibilidade a esse grande problema, que é a mudança constante de features ao longo do tempo, do ciclo de evolução do software, né? E aí, o desenvolvedor ágil, ele também é colaborativo, então ele não se preocupa apenas em escrever código, não se preocupa apenas em entregar uma tarefa, mas ele se preocupa na criação do produto, ele vê o que ele precisa fazer ainda que ele não esteja preparado para isso naquele momento, ele vai atrás, ele
se propõe a se preocupar com o produto, né? A ter uma visão diferente de não somente entregar a tarefa. E a comunicação é aquele cara que ele sabe conversar com o time, ele sabe ver o que o time está falando, tá na mesma linguagem ali, não somente de programação, mas também na mesma linguagem no sentido de harmonia, de sintonia. Né? E aí uma questão técnica que hoje domina as empresas de software é a metodologia CI/CD, na integração e entregas contínuas, que eu vou descrever aqui um pouquinho mais, mas de modo muito resumido e muito grosso. É dizer que agora você vai automatizar as pipelines que antes levavam horas ou até dias para serem executadas, né? Então, é importante que hoje um novo deploy ele seja feito em questão de poucos minutos, cara, ou então até mesmo de segundos, né? Dependendo da ocasião. E aí isso se tornou possível com DevOps e, por conseguinte, o CI/CD, que eu trouxe até aqui um diagrama para a gente dar uma olhada. E existem, né, esse símbolo de infinito aqui, que é o característico dessa abordagem, né, que você tem etapas dentro desse círculo, de símbolo de infinito, né, que é desde planejamento, building, que você vai usar Docker, testes automatizados, que eu falei lá atrás, unitários, integração, end-to-end. E aí, de fato, a release, né, que você vai gerar artefatos, changelog, que é onde é que você vai armazenar as mudanças que ocorreram ali, e de fato, onde é que ocorre o deploy. E aí você vai ter ambientes diferentes, você não vai ter apenas o ambiente de produção, que é um grande problema que já houve há tempos atrás, de que os desenvolvedores testavam algo localmente, funcionava, mas mandava para produção e não funcionava. Né? E aí hoje você tem um ambiente de staging, né, ou homologação, que ele é a fase de teste daquela nova feature, mas ainda sem tornar acessível para as pessoas, né? Que aí é o ambiente de produção. E todos esses dois, né? Eles estão acessíveis através da web, né? E aí você vai ter o Operate e Monitor, né? Que é a fase em que você fica monitorando e observando o que está acontecendo, se o software está rodando corretamente, se prevê erros e se você está observando esses erros que estão acontecendo. E aí, o que eu falei também que eu ia abordar aqui na utilização inteligente de IA, né? Não tem jeito, cara. Hoje eu acho de extrema arrogância um desenvolvedor falar que ele não usa e que não se deve usar AI, porque acelera muito o tempo de entrega, reduz muito a necessidade de várias pessoas no mesmo projeto, né? Só que eu enxergo isso com bons olhos, porque não a ideia de substituir um dev, ela não existe desde que aquele dev ele entregue o produto e ele desenvolva a solução usando AI. Né? E aí é importante a gente frisar que o dev ele não é mais necessário que ele escreva todas as linhas do código, mas ainda é importante que ele use IA para ser produtivo e não para ser preguiçoso. E é o que eu vejo muito hoje em dia. É o cara que copia o conteúdo da tarefa que você passou, né, conversando com amigos meus, eles relataram isso, e cola lá no Copilot do VS Code, né? E aí gera solução, mas não é nem de perto uma solução boa, né? Então é diferente hoje você ter um cara que usa IA para ser produtivo e outro que usa IA para fazer a vida dele ser mais fácil, né? E aí como ferramenta, né, eu não gosto de forma alguma de sugerir para as pessoas usarem Lovable ou V0, porque não são ferramentas para desenvolvedores. Desenvolvedores que eu falo, desenvolvedores com mais bagagem, com mais experiência. Eu acho ferramentas extremamente válidas para você testar ideias, para você gerar produtos ali rapidamente, né? Mas para um dev mesmo, o que eu acho importante que ele use é o Cursor, é o Gemini 3, o Cloud Code, GPT Codex, até mesmo outra LLM que está integrada ao seu VS Code, a sua ideia, e que ela vá fazer algo com você guiando ela, não é algo que você gera um prompt e ela vai gerar todo um produto para você, né? Isso aí é ótimo para quem nunca desenvolveu, para quem não sabe a linguagem de programação, mas para um dev, isso não vai gerar um produto de qualidade.
Aí quase acabando, aqui uma ideia que, cara, isso aqui pra mim foi a virada de chave. Foi quando eu entendi que o papel de um dev não é só criar código, não é só desenvolver sistemas, né? Ele precisa também atuar um pouquinho na área de venda, ele precisa ser um pouco vendedor, né? E aí eu falo isso porque é importante que ele enxergue além da tarefa que ele está recebendo, da task que ele está recebendo. É importante que o produto dele, né, que é o código em si, associado a, ao problema que aquele código resolve, que ele enxergue além disso, né? Que ele veja como o usuário vai usar aquilo. E eu não falo somente de front-end, não. Né? Eu não estou falando de UI UX. Estou falando de qual é o impacto dessa tarefa ali. Né? Você está gerando uma nova feature que vai facilitar a vida das pessoas. Né? E aí, talvez não seja nem você que vai definir fazer ou não essa feature, mas talvez dê a você um olhar diferente para você chegar no seu gestor, na pessoa que demandou essa feature e falar: cara, isso aí, qual é o impacto disso aí para o usuário? O que isso aí vai agregar? Né? E aí você tem também que propor, né, soluções diferentes do que é tradicional, do que convém em tempos atrás. E eu não estou falando de você usar a ferramenta ou a tecnologia que está no hype. Estou falando de você pensar na elaboração do produto em si. Né? E aí, isso entra também na ideia de que fora do produto e a preocupação com você, né? Eu falo a preocupação de que você está evoluindo, você está demonstrando essa sua evolução, e aí você vai mostrar isso aonde? Nas reuniões, né? Na daily, né? Que a gente falando de Scrum, você vai mostrar isso no LinkedIn, no GitHub, fazendo projetos pessoais, porque é onde de fato as pessoas vão dar crédito a você por alguma coisa, vão ver, cara, Marcelo, ele realmente faz bons programas, bons códigos, boas entregas. Por quê? Porque ele fala na dele, né? Ele fala nas reuniões, ele fala no alinhamento semanal, não sei como é que funciona na sua empresa, ou se você trabalha sozinho. Mas tem que dar um jeito de se vender, porque se você não se vende, você é bom, ninguém vai ver isso e você vai sumir no mercado, cara. Né? E aí é importante também que você entenda o mercado e você se atualize. E isso todo mundo sabe, né? Você está nisso há um certo tempo, você vê que tecnologias, elas, algumas sobrevivem anos, mas outras sobrevivem dias, né? E o estudo constante ele é necessário. Então, você nunca vai parar de estudar na carreira de desenvolvedor, né? Na carreira de TI de modo geral, mas desenvolvedor principalmente. E aí conhecer nichos de mercado. Isso para mim é o grande diferencial, né, de todos aqui. Se você pegar o conhecer nichos de mercado, você já vai se destacar, né? Porque o cara que trabalha ali no Mercado Livre, ele tem que entender um pouco de e-commerce, né? O cara que trabalha ali na PayPal, na Pagar.me, em qualquer fintech que existe aí, ele tem que entender um pouco de finanças. Ele tem que entender um pouco de dinheiro, de mercado financeiro, checkout de pagamentos. Ele vai trabalhar na Pagar.me, no mercado pago, né? Na parte de checkout de pagamentos e integração. Por fim, o Dev Analista, que tomou uma proporção maior nos últimos anos. Antes, a preocupação com isso não era tão grande assim. Você lançava um produto, você lançava um feature e penava para resolver os problemas que ela possui. Mas hoje é diferente. Né? Hoje que eu falo de uns anos para cá, obviamente. Hoje, o Dev Analista, ele identifica erros e gargalos e, às vezes, até mesmo antes desses erros acontecerem. Né? Até mesmo na projeção do sistema, na hora que você está lá montando o system design, na hora que você está preparando o software para ser apresentado, você tem que entender, cara, ele vai processar muitos dados. É um sistema de vendas que vai processar uma quantidade enorme de dados e em algum momento o servidor não vai dar conta. Né? E aí você sabe disso porque você perguntou qual é a quantidade média de usuários que vão usar. Aí o cliente falou, ou o Product Owner falou, 100 mil pessoas em 5 minutos.
Você fala, cara, um servidor comum não vai dar conta, uma arquitetura client-server não vai dar conta. Aí você já passa para ou para microserviços ou para outra forma de sistemas distribuídos, né? Você começa a usar fila de mensageria para você conseguir armazenar jobs lá, e aí você importa esses jobs quando servidores estiverem disponíveis. E aí você evolui o seu sistema e está preparado para lidar com volumes de dados muito grandes. E para resolver posterior ao planejamento, você vai ter problemas também. E para resolver isso, você vai usar diversas técnicas, né? Debug, feedback de usuário, né? Vários sites têm uma área em que o usuário pode reportar aquele problema. Né? E também dados baseados no seu registro de eventos, que eu vou falar um pouquinho aqui embaixo. Né? E aí, esse dev analista, ele vai enxergar o todo, né? Ele vai enxergar desde a ponta até desde a ponta do usuário até o banco de dados. E aí, obviamente, depende do papel dele. Se ele é um cara front-end, que ele vai enxergar é o usuário até a aquisição na API, né? Mas, obviamente, em comunicação com o cara do back-end. Se ele é back-end, ele vai enxergar do controller ao banco de dados. Só um exemplo, claro. Só que é importante que mesmo que ele não atue com um projeto completo, ele vai enxergar o projeto completo como produto que ele está desenvolvendo. Né? E aí, para a gente finalizar, o conceito de observabilidade e monitoramento, que é onde de fato vão ser identificados erros, vão ser monitorados e observados o que está acontecendo no seu sistema. E aí a gente tem um monte de ferramentas sobre isso. A gente tem Grafana, Prometheus, Datadogs. Eu não vou entrar em detalhes com cada uma delas. Mas o que que isso aqui vai fazer? E por que que é importante que você domine isso? Né? Você vai colher métricas do que está acontecendo ali. Ou seja, se a CPU está sobrecarregada, né, está tendo um processamento de dados muito grande, se o tempo de resposta às requisições está lento, se a latência está alta, se o tráfego está pesado, se tem muitos erros, se tem saturação no sistema. E colhendo essas metas, você vai conseguir melhorar e evoluir o seu sistema para atender uma quantidade maior de usuários, para resolver o problema de uma melhor forma, para satisfazer melhor o seu cliente final. Né? E aí, além disso, você também registro de eventos, e isso aí todo mundo conhece, né? Mais ou menos aqueles print que você coloca no Python, né? O printf do C, o console.log do JavaScript. Só que isso aí, ele vai ser tratado de uma forma um pouco diferente, né? Isso aí vai exibir para você que está fazendo o monitoramento, o que ocorreu em um momento específico. E é importante que você não deixe apenas nos logs do seu servidor, né, do seu SES lá na AWS, no seu EC2. Importante que você leve isso para uma outra plataforma para que você consiga ver esses eventos e você consiga agrupá-los de uma forma que gere relatórios e faça o tracing, né, um rastreamento dos problemas e para que você consiga evoluir o software de fato. Aí, terminando o nosso último tópico aqui, esse aqui é minha visão sobre os 4 devs que você precisa se tornar para ser insubstituível hoje no mercado. Você notar cada um desses tópicos aqui não é algo que a faça ou não é algo que a faça sozinha. Então, isso aqui funcionou para mim, funciona ainda, funciona para meus amigos que eu conversei. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, ou se você não gostou, deixa aí nos comentários. Mas se você gostou, por favor, deixa o like, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos que vai ver muita coisa legal, tá? Um grande abraço, tchau!